Olá, povo de Deus! Boa noite! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, meus irmãos. Amém? Bom, estamos reunidos aqui na família da fé. Como eu estava falando com os irmãos na quarta-feira, o pastor Evandro não esteve conosco durante essa semana, porque ele estava na escalada de oração, que é um retiro de todos os pastores da denominação, onde eles em oração buscam em Cristo os rumos para a aliança da Igreja Cristã de Nova Vida. Isso acontece uma vez no ano, depois das discussões, das orações, das reflexões, nós assinamos a aliança, dizendo que, mais uma vez, que nós, daqui de Paciência, fazemos parte da aliança das igrejas cristãs de Nova Vida. A gente renova a nossa aliança uma vez no ano. Então, pastor Evandro esteve nessa escalada de oração. Eu não tive porque estava trabalhando, não tem como ir, mas eu assumi aqui a igreja enquanto ele estava lá nesse momento de busca. E hoje ele está em Campo Grande, meus irmãos, em Campo Grande, porque Campo Grande está fazendo 11 anos, a mais nova das nossas filhas. A igreja em Campo Grande está fazendo 11 anos. A igreja está linda, está crescendo. O Senhor tem abençoado o trabalho lá. Às vezes, enquanto eu estou lá, o pastor Ivano está lá, o pastor Fábio no campo, levando a palavra de Deus ali também. Quem já foi a Campo Grande? Levanta a mão, por favor. Então vocês já viram ali um espaço que Deus tem nos dado ali e abençoado. E vocês, então, meus irmãos, ficam aqui comigo hoje e vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, obviamente. Você, meu amado visitante, espero que você esteja muito à vontade no meio de nós e que Deus, já nos louvores, possa estar falando contigo. Sábado que vem, nós teremos a festa das crianças e você é o nosso convidado. Se você tem aí uma criança em casa, venha, traga. Você precisará estar aqui com ele. Então, além de festa das crianças, vai ser também um momento onde nós poderemos trocar um pouco mais, conversar um pouco mais, enquanto as nossas crianças estão se divertindo, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre... O título desse sermão é Navegando na Obediência. A gente vai falar um pouquinho sobre aquele ato de Jesus andar sobre as águas, texto muito conhecido, e eu quero compartilhá-lo com os irmãos. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52. Marcos 6, 45 ao 52. Marcos capítulo 6, do 45 até o 52. Diferentemente do que como eu geralmente faço, a gente vai fazer a leitura do texto todo. Os irmãos acharam? Amém, irmãos? Então vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário,
Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, subindo no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estavam endurecidos. Curve sua cabeça, feche seus olhos, faça uma oração a Deus nesse momento. Eu te peço que você faça a sua oração a Deus nesse momento. Peça para que Ele tire de você toda a distração, todo sono, tudo que possa impossibilitá-lo de ouvir a palavra de Deus. Fale-se com Deus. Peça para que Ele fale no seu coração. Peça para que Ele toque na sua vida. Se possível, peça pela minha vida também. Peça para que o Senhor possa me usar como instrumento dEle nesse momento, a fim de que o nome dEle seja exaltado, a fim de que você possa sair daqui abençoado. Ore ao Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, em silêncio diante de Ti. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está aqui, meu Deus. Nós podemos sentir a Tua presença. O Teu Espírito habita em nós e também no meio de nós. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor está aqui e é o nosso Rei. Bendizemos o Teu nome, meu Deus. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor possa, nesse momento, falar aqui, Senhor. A Tua presença é real e o Senhor fala no meio de nós, meu Deus. Toca no coração de cada um dos meus irmãos, no coração dos visitantes, que todos possam perceber, ora Deus, a ação do Senhor sobre nós. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Toda vez que eu me deparo com textos onde eu vejo os personagens bíblicos no mar, eu me lembro da minha experiência em um barco. Poucas vezes eu andei de barco, mas a última experiência que eu tive não foi muito agradável. Eu fui fazer aqueles saveiros, sei que você já... Eu saí de Búzios e fui para Arraial do Cabo, com a Bianca. E muito legal, todo mundo lá, algumas pessoas no Goró, e a gente lá, fazendo passeio. Estava de férias, já tem mais de 10 anos esse negócio. Eu naquele barco, eu olhei para a Bianca, e a gente entrou no mar aberto. Não sei se vocês já... Quantos já tiveram experiência de andar de barco assim, no mar aberto? Aquela ventania, as ondas grandes, e o barco parecia que estava surfando, batia na onda, pulava, descia. Eu estava bem atrás, e em cima eu conseguia ver o povo lá embaixo, com o barco subindo e descendo. E de repente,
eu olhei para a Bianca e falei assim, olha, meu amor, faz o seguinte, pega esse colete salva-vida aí. Ela, por quê, meu? Você não viu o Titanic? Nunca tem para todo mundo. Fica com esse negócio perto de você aqui. Tinha uma hora que o barco fazia a curva, parecia que ele ia afundar assim. Eu falei, pega esse negócio. Meu. Aí tinha um gringo lá perto de mim. Aí ele começou a falar, falei, se eu fosse tu, pegava também. Falei lá no meu bom portunhol, pega esse negócio aqui. Eu falei, tá doido? Que experiência horrível. Daqui a pouco o cara começa a gritar. Eu falei, é agora que afunda. Era uma baleia que estava passando perto da gente. Deixa essa baleia longe. Mas eu estou falando para os irmãos que é admirável. E eu admiro muito esses homens que se lançam ao mar, porque de fato são pessoas muito corajosas. Se é corajoso quem se lança ao mar nos dias de hoje, imagina na época de Jesus, com pouca tecnologia. Hoje você entra nesses barcos gigantes, parece até que é um prédio. Pouco você sente o balançar das águas. Tem até academia, show do Roberto Carlos. O negócio é a estrutura fora de série. Eu nunca fui num desses não, mas um dia, se Deus me permitir, quem sabe. Mas o que eu estou querendo dizer é que é diferente hoje. Tem luz. E os discípulos eram desses caras. Homens acostumados com o mar. A maioria deles pescadores, homens corajosos. E o texto diz que Jesus os mandou entrar no barco a caminho de Betsaida. Só que o problema é que eles ficaram horas e horas remando ali e não conseguiram chegar no seu destino. Eles já estavam acostumados, mas eles começaram a remar e não conseguiam chegar no seu destino, porque o tempo fechou e as ondas eram muito fortes. O lugar estava completamente escuro, porque já era madrugada. Lembra, meus irmãos, que não havia iluminação naquele lugar. Tudo era escuro. E o vento era forte. Mas não era assim um momento de vento forte dos quais eles já estavam acostumados. Eram ventos fortes a ponto de que eles estavam pensando que ia morrer. E o livro de Marcos, ele quer nos mostrar justamente que Jesus, ele é rei. E ele é rei sobre toda e qualquer coisa, inclusive sobre a natureza. Ele é rei sobre todas as coisas. Marcos nos está mostrando justamente isso. E no mar, naquela situação, Jesus então olha do alto do monte e em um momento de oração, ele consegue perceber que os discípulos estavam em uma situação difícil e foi ao encontro deles. Eu fico imaginando como é que Jesus conseguiu ver aquele barco no meio de um breu, de um lago sem iluminação, diante de um forte temporal, ele no monte, ele consegue olhar e ver esses discípulos. Jesus, ele teve uma revelação do que estava acontecendo, porque não era possível ver aquilo que estava acontecendo com os seus discípulos. Então, quando Jesus começou a andar sobre as águas, ao olhar aquele Jesus andando sobre as águas, os discípulos começaram a pensar, é um fantasma. Parece até irônico, né? Tipo, como se fosse aquele filme do Caça-Fantasma ou do Gasparzinho Camarada. Mas a situação realmente é muito séria, porque eles estão ali achando que iam morrer e de repente vem Jesus andando sobre as águas. Então,
esses pescadores que são homens bem corajosos, mas pescador, apesar de ser homens corajosos porque se lançam ao mar, pescador geralmente é supersticioso. Por isso que você vê aí história de pescador e tudo mais. Vejam, hoje em dia, alguns pescadores, eles não vão para o mar sem amuletos. Eles têm alguns amuletos para dar proteção. Alguns pescadores ou pessoas que andam em embarcação, existem palavras que não podem ser faladas dentro do barco, como, por exemplo, tubarão. Porque tubarão pode atrair, vai que atrai algum bicho aqui. Eu conheço um irmão aqui da igreja que ele tem medo de tubarão. Ele vai nas águas assim, ele não dá as costas para o mar. Ele fica sempre de frente, assim, vai que aparece uma balartana aqui, andando. Ainda mais depois que você vê alguns filmes como Mega Tubarão, os negócios estranhos assim, tu fica meio preocupado. Mas é o que acontece, você não pode, para os pescadores, falar algumas palavras como tubarão, pode atrair coisa ruim, um negócio meio estranho. Alguns pescadores, antes de sair para poder fazer as suas pescas, eles pegam sal e jogam por trás do ombro esquerdo. Não sei que sentido tem esse negócio, eu sei que eles fazem isso para poder afastar, assim, não dar sorte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Porque os camaradas se lançam em um lugar que não é assim de tão fácil reconhecimento humano. Nós não somos peixes, obviamente. Nós não nascemos para ficar nadando, nem voando. É porque a gente é meio ousado. Vai para o mar, vai voar, vai para Marte, mas a gente nasceu para ficar aqui na terra, assim, ó, chão. Deu para entender, meus irmãos? Então, quando esses vão para esses lugares, eles ficam meio com algumas superstições. E na situação que os discípulos estavam, em que corriam risco de perder as suas vidas, essa coisa de ser supersticioso ficou ainda mais evidente. E eles, de corajosos, passaram a ser homens medrosos. Eles acreditavam que, se vissem um fantasma no mar, é que as forças que operam no mar, isso era a superstição da época, ou que uma alma está vindo buscar a vida deles porque certamente eles estão mortos ou estão para morrer. E esse era o motivo que eles ficaram cheios de medo. Só que vejam, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai de amor e que se revela para nós e nos conduz à santidade das formas mais inusitadas possíveis. Percebam que foi Jesus quem mandou os seus discípulos irem para o mar. Está lá no versículo 45. Foi ele que falou: vocês vão lá, vão para Betsaida, vão para o mar. Esses discípulos estavam passando por dificuldades. Contudo, essa dificuldade, por mais difícil que foi Jesus que estava querendo ensinar algo para eles. E, consequentemente, se eles aprenderam alguma coisa com Jesus nesse momento, hoje nós aprenderemos também. Quando Jesus nos lança para esse mar, porque vejam, a pedagogia do nosso Senhor não é apenas teórica, não é apenas de palavra, mas é prática. A gente vem para a escola bíblica dominical, inclusive deixa eu fazer o meu jabá aqui, venha para a EBD, meus irmãos. Você vai aprender bastante, você vai crescer no conhecimento da palavra. Quantos têm vindo para a EBD? Diga amém. Meus irmãos, a gente ensaiou, falei para vocês dizerem um amém bem forte, para os irmãos ficarem motivados. Quantos têm vindo para a EBD aqui, meus irmãos? Amém! Agora sim. Tá vendo? Agora os irmãos até sentiram um desejo de vir para a EBD. Mas vejam, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, por mais que você entre num seminário, estude a palavra de Deus, por mais que você ouça o sermão, por mais que você se debruce sobre os livros, isso pode ser meramente teórico. E Deus, Ele quer que a gente tenha um aprendizado com Ele muito mais do que teórico. Ele quer que nosso aprendizado seja prático, seja real, seja verdadeiro, em um relacionamento real com Ele. Então, tudo que você
vai aprender, ou tudo que você tem aprendido, só de fato faz sentido se você transformar isso em prática. Não adianta você ouvir a palavra de Deus, sermão por sermão, estudar a palavra de Deus, se você não consegue colocar esse negócio na prática. E Jesus, como mestre que é, ele estava ensinando para os seus discípulos o quanto eles deveriam aprender a confiar nele. E vejam, meus irmãos, Jesus estava então ensinando na prática. E por mais que o mar estivesse revolto e os ventos estivessem contrários, eles poderiam ter fé no Filho de Deus, que supre todas as suas necessidades. Ele havia acabado de multiplicar o pão, os pães. É o contexto aqui no capítulo 6. Ele multiplicou o pão. O pão, que era pouco, do nada ele alimentou milhares de pessoas. Ele estava mostrando para os seus discípulos: eu sou Jesus, o provedor das suas vidas. Mas ele queria se revelar ainda mais. Ele queria se revelar como Salvador da vida deles. E nós precisamos do Deus provedor em nossas vidas. Mas somos também muito carentes de um Deus Salvador. Talvez você esteja aqui e veio buscar hoje um Deus provedor, um Deus que supre as suas necessidades, talvez um Deus que cure as suas doenças, talvez um Deus que te arrume um emprego na segunda-feira, ou que te dê uma casa própria, mas muito além disso, o nosso Deus, ele é capaz de fazer isso, mas o nosso Deus, ele é o Salvador. Ele é Senhor e Salvador. E é isso que Jesus estava querendo mostrar para esses discípulos. Eu sou o Salvador. Mas dentro disso, meus irmãos, o que nós então podemos aprender com isso que nós estamos vendo aqui? Primeiro, nem sempre compreendemos o cuidado de Deus. Nem sempre nós compreendemos o cuidado de Deus. O livro de Marcos não nos diz o porquê da ordem do mestre para que os seus discípulos entrassem no barco, como está no versículo 45. Talvez nós podemos entender isso melhor à luz do Evangelho de João. Vejam, meus irmãos, existem 4 evangelhos para que nós possamos olhar como um todo aquilo que Deus fez, a partir da ótica de cada um dos evangelistas. Mas o Evangelho de João vai nos revelar o porquê que Jesus mandou com que esses homens fossem para o barco. O texto de João 6,15 vai dizer assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus aqui havia acabado de multiplicar os pães. E existia uma grande multidão de pessoas ali, vendo Jesus nesse milagre que ele fez. Vejam, meus irmãos, é como um político, que ele começa a dar dentadura para as pessoas votam nele só porque ele deu a dentadura. Sabe qual é que eu estou falando? Ou então, uma grande pessoa com muito dinheiro entra aqui e ele começa a fazer algumas coisas que ninguém faz. As pessoas olham e falam assim: nossa, esse cara deve ser alguém que precisa governar sobre o nosso país. E os judeus, nessa situação em que o Império Romano estava dominando eles vê alguém que faz milagres e prodígios, principalmente multiplicar os pães. As pessoas sentiram um desejo de pegar Jesus e fazê-lo rei. Mas Jesus sabia que aquela não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus fazer com que ele fosse coroado pelos homens naquele momento. Jesus sabia que os seus discípulos também ainda não tinham conhecimento completo da sua missão, e que a sua missão era ir para a cruz como Cordeiro de Deus. Por isso, Jesus, para que eles não sejam tentados e se juntem à multidão para fazê-lo rei, envia os seus discípulos para o barco, se despede da multidão e sobe no monte para poder orar. Vejam, meus irmãos, existem momentos que nós não
percebemos as ordens do Senhor. Ou melhor, a gente não entende a ordem do Senhor. Parece não ter sentido à primeira vista aquilo que Ele está querendo fazer. Mas é sempre melhor obedecer. Talvez aquilo que a gente pensa que seja exagero da parte de Deus é apenas proteção para nossas vidas. Às vezes Deus está falando, não faça isso, não faça aquilo. A gente acha que é apenas um exagero, mas Deus está querendo proteger as nossas vidas. Aqueles discípulos não tinham uma noção clara da situação, mas Jesus os colocou naquele barco. Deus sempre olha além do que nós podemos ver. Eu já falei com os irmãos aqui, é como que se Jesus tivesse o olho de Tandera. Quem sabe da referência? Vocês nunca viram Thundercat, meus irmãos? Eu sei que eu estou ficando velho, meu cabelo está caindo, e os que tem estão ficando branco, mas é quando o Lion pega aquela espada e olha e vê a coisa além do alcance. Vocês lembram desse negócio? Jesus não é o Lion Cat, mas é o leão da tribo de Judá. Ele sabe todas as coisas. Ele está além do que a gente pode ver. Vejam, meus irmãos. Então, Jesus, ele tem noção de toda e qualquer situação. Ele sabe como as coisas estão para acontecer. Deus sempre olha além do que nós podemos ver. E talvez Ele diz, não faça, é para que nós possamos ser preservados de algo que não estamos conseguindo compreender no momento. E por mais que, aparentemente, você venha dizer, isso não tem nada a ver, devemos sempre obedecer. A minha tia dizia que nada a ver era coisa do diabo. Que às vezes a gente fala, não tem nada a ver isso. Nada a ver, nada a ver. Vai vendo se não tem nada a ver. Você vai ver o que vai acontecer. Certo? Você pode dizer, crente não bebe, não fuma. Crente não faz isso, crente não faz aquilo. As leis de Deus podem parecer chatas para nós. Mas saiba, isso não é uma prisão, mas é um muro de proteção para as nossas vidas. Sim, uma mureta de proteção contra o precipício. Deus, Ele quer te proteger. E é por isso que Ele coloca algumas coisas para que a gente esteja seguro. É como diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Escute o conselho do Senhor, obedeça, por mais difícil que seja. A grande questão é o que o Senhor tem te pedido para que você venha obedecer. Talvez o Senhor esteja martelando na sua mente dia após dia, dizendo, não faça isso, deixa de fazer isso que tu está fazendo. E Ele está batendo na sua cabeça e você fica resistindo à voz do Senhor. Você fica resistindo dia após dia, vem na igreja, a coisa começa a te incomodar e você resiste, você diz, não é bem assim, não tem nada a ver. Talvez Deus esteja te chamando à obediência hoje e você está resistindo à palavra do Senhor. Não resista. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Jesus poderia deixá-los na terra, mas os mandou para o mar. Só que a terra firme, meus irmãos, é sempre estável. E a gente gosta desse negócio de terra firme. Pelo menos eu gosto. Eu não gosto de ficar voando por aí, não. Porque deu uma vez que me botaram uma montanha russa, parecia que eu estava voando e a sensação não era muito agradável. E eu também não gosto muito da água, não, porque eu não sei nadar e eu tenho um problema com isso. Eu prefiro a terra firme. E talvez você também prefira. Mas o que eu estou falando é que a terra firme é muito mais estável do que o ar ou que a água. Mas que coisa estranha, não é, meus irmãos? Jesus tira esses homens da terra firme e os manda para o mar, que é tudo instável. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele disse que o barco no mar fica como se fosse um barquinho de papel. Por mais pesado que ele seja, ele é marinheiro. Quem é de marinha aqui? Não é verdade? Não é, Ricardo?
Veja, Jesus, ele poderia ter deixado eles na terra firme, mas eles obedeceram a Jesus e foram para a instabilidade do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Mas veja, com isso, se o primeiro ponto desse sermão é nem sempre compreendemos o cuidado de Deus, o segundo ponto é nossa obediência nem sempre é sinônimo de tranquilidade. O engraçado disso é que Jesus sabia que uma tempestade estava se aproximando. Então por que mandou com que os seus discípulos fossem para o meio dela? Por acaso Jesus não é aquele que sabe todas as coisas? O leão da tribo de Judá que tem um olho de tandera? Ele não sabia que havia uma tempestade naquele mar? Por que Jesus então mandou os meninos para o mar, gente? Que negócio estranho! E eles em obediência eles foram. Jesus os mandou para lá porque ele queria tratar alguma coisa com eles. Porque os discípulos estavam mais seguros na tempestade. Vejam, os discípulos estavam mais seguros na tempestade, mas dentro dos planos de Deus, do que em terra firme com a multidão, mas fora da vontade de Deus. Vocês entenderam isso? Às vezes é melhor estar na instabilidade do mar, mas dentro da vontade de Deus, do que estar na estabilidade da terra e fora da vontade do Senhor. O mundo pode nos dar a sensação de estabilidade, mas nada fica seguro ou estável. Nada subsiste por muito tempo sem que seja da vontade do Senhor. Por maior que seja a sensação de estabilidade que você tem fora de Jesus, você nunca estará seguro fora dos planos de Deus, porque em nenhum momento Ele acabará com toda essa estabilidade. E de repente, essa terra firme que você acha que está sentado, vai desmoronar e vai tudo ir como palha. Talvez você ache que o seu emprego te dá estabilidade, o seu dinheiro, a sua saúde, mas se você está fora da vontade de Deus, tudo passará. Escuta o que eu estou falando. Fora da vontade de Deus, tudo passará. É melhor você estar no mar, na instabilidade das águas, mas dentro da vontade de Deus, do que estar em terra seca, fora da vontade do Senhor. Porque em algum momento essa terra se transformará em areia movediça e você vai afundar. Dessa forma, não devemos jamais julgar nossa segurança apenas pelas boas circunstâncias. Muitos cristãos têm a ideia equivocada de que, ao obedecer à vontade de Deus, só navegarão por terras tranquilas. Não é assim, não. Talvez você faça a vontade de Deus e a sua vida vira uma bagunça. Talvez você diz, sim, Senhor, eu quero te obedecer. E tudo parece que está fora do lugar. E isso que é difícil. Mas Jesus nos prometeu, no mundo vocês passam por aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós nos encontramos em uma tempestade por causa da nossa obediência ao Senhor, devemos lembrar que Ele nos trouxe até aqui. E se Ele nos trouxe em um turbilhão, em um vendaval, Ele vai cuidar de nós. Veja, se você está sendo perseguido no seu trabalho por causa da sua fé, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se você tem encontrado dificuldade porque você fala a verdade aonde você está, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se depois que você se tornou um cristão, as coisas na sua casa ficaram difíceis para você, tem de bom ânimo. Poxa, pastor, eu fui para a igreja, pensei que ia ficar tudo certinho na minha vida e o negócio ficou mais louco ainda.
Mas é isso que eu estou falando. Às vezes a obediência nos traz instabilidade, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, meus irmãos. Se você tem discutido com seu esposo porque agora você é considerada por ele como a santinha, depois que se converteu ao Senhor, tem de bom ânimo. Se o mundo agora escarnece de você porque você é considerado o Bíblia, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E enquanto os discípulos estavam na tormenta, Jesus, no monte, estava orando. Pode até parecer passividade de Jesus. E isso porque algumas pessoas acreditam que oração é algo passivo. Às vezes me procuram, pastor, estou numa situação difícil. Eu digo, mas é muito difícil mesmo. E o que eu vou fazer? Vamos orar, meu irmão e minha irmã. E ele fala, como é que eu vou resolver o problema? Eu não sou Deus, mas eu sei aquele que pode resolver. Oração não é passividade. Oração é atividade. Nós nos colocamos diante do Senhor e falamos, Senhor, resolve essa situação para a glória do teu nome, Senhor. Sim, Jesus nos ensinou isso. Enquanto os discípulos estavam no meio da tempestade, ele estava orando. Mas depois de um dia cheio de trabalho, Jesus busca ir orar. Ele sempre busca um momento para orar. E às vezes é o que nós precisamos fazer, fugir das multidões e orar. Pedir, Senhor, me direciona. Temos que olhar para Jesus e ver nele um bom exemplo para as nossas vidas. Sim, um homem que estava em constante comunhão com seu Pai, independente dos seus afazeres. Mas às vezes a gente se sente tão tribulado que a gente não tem tempo para orar. E Jesus está mostrando, eu tenho tempo para o meu Pai, mas a gente tem tempo para tantas outras coisas. O interessante é que a Bíblia diz que não somente Jesus orou pelos seus discípulos, ou estava ali na comunhão, mas que Jesus intercede por nós hoje. Vejam, meus irmãos, Jesus intercede por mim e por você. Romanos 8:34, a parte B diz assim, Romanos 8:34, está à direita de Deus e também intercede por nós. Por mais que você esteja na tormenta, porque fez a vontade de Deus, existe alguém que está nos céus, intercedendo pelas nossas vidas, Cristo Jesus. Ele intercede por você, Ele intercede pela tua vida, Ele sabe o que você está passando. E isso não é reconfortante, meus irmãos, saber que você pode fazer a vontade de Deus, e ainda que essa vontade te coloque em uma situação difícil. Existe um Deus que está intercedendo pelas nossas vidas. Existe um Deus que está intercedendo por nós. Saber que mesmo em meio às tempestades, ventos contrários da nossa vida, Jesus está intercedendo por nós. Ele sabe o fardo que nós carregamos. Ele sabe muito bem quais são as nossas dificuldades. Marcos vai nos revelar que Jesus no monte estava vendo seus discípulos naquela situação, lá no versículo 48. Mesmo diante da escuridão daquele grande mar, ou chamado mar, Jesus via o que ninguém conseguia ver. Independente de onde ele esteja, nos céus ou no alto monte, ele está sempre com os olhos fixados em nós. E aquilo que ninguém consegue ver, ele está vendo. E veja, meus irmãos, o Senhor conhece as suas lutas. O Senhor conhece as suas dificuldades. Ainda que você chore em um quarto escuro, derramando as suas lágrimas à noite, Ele conhece as suas aflições. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nem a mais densa escuridão é tão escura para Ele, porque Ele vê todas as coisas.
Ele sabe o que está no seu coração. Ele conhece a sua mente. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece a sua dificuldade de obedecer. Mas Ele também conhece quando você obedece, porque Ele é rei. Nossa obediência nem sempre é sinônimo de tranquilidade. Mas Jesus está sempre intercedendo por nós e com os seus olhos de misericórdia sobre as nossas vidas. Mas com isso, eu tenho a terceira parte desse sermão. Na obediência, nós sempre veremos o milagre de Deus. O cristão é aquele tipo de pessoa que mesmo na dificuldade sabe que pode contar com o impossível. Quando as pessoas dizem não dá mais, quando as pessoas dizem agora já era, o cristão sempre tem bom ânimo. Ele sempre tem a esperança, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Ainda que a pessoa esteja morta, ele pode dizer, levanta e anda. Deus é o Deus do impossível. Entretanto, por mais que Deus nos dê prova de que tem cuidado de nós, nós temos a tendência de esquecer da sua provisão e do seu poder sobrenatural. Não era a primeira vez que os discípulos passavam por uma situação onde o mar estava revolto, meus irmãos. Vocês lembram do episódio em que Jesus acalma a tempestade? A Bíblia diz que depois de Jesus acalmar o vento, em Marcos 4,41 ele diz assim, eles possuídos de grande temor, disseram uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Eles já tinham passado pela experiência de ver um Deus que acalma a tempestade. Eles já tinham passado pela experiência de ver um Deus que pode fazer a multiplicação dos pães. Eles já tinham visto o quanto Jesus era poderoso. E dessa vez, Jesus não estava no barco. E aqueles discípulos tiveram a sensação de estarem sozinhos no mar. Mas Jesus foi ter com eles. Independente do tamanho das ondas, ou do vento forte, não há limite para Deus. Não há limite para Deus. A física, ou a química, ou qualquer outra ciência humana é confundida diante de Jesus. A medicina é confundida diante de Jesus. E não há nada que possa fazer com que o Jesus Cristo seja limitado. Para Jesus é tudo como loucura para Ele. Sabedoria do homem é loucura para Deus. Sabedoria de Deus é salvação para o homem. E no momento do mar agitado, que Jesus mostra o quanto Ele é tremendo em seus atos. São nos momentos que nós podemos ver o sobrenatural de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, é possível enxergar algo positivo com os óculos de Deus, meus irmãos. Por mais que você tenha dificuldade, por mais que você esteja passando um momento difícil, meu irmão, saiba que para Deus nada é impossível. Ele já deu prova do seu poder quantas vezes na sua vida? Quantas vezes Ele já mostrou que é Senhor? Quantas vezes Ele já mostrou que Ele tem um poder sobre todas as coisas? Então, o que você está passando hoje, nada é impossível para Deus. Se Ele quer, Ele vai se revelar para você de uma maneira sobrenatural. E é nessa luta que você está passando, eu te digo, Ele te mostrará o poder sobrenatural dele outra vez. Escuta o que eu estou te falando. Ele vai mostrar o seu poder sobrenatural para a sua vida outra vez. Ele mostrará o seu poder sobrenatural na minha vida outra vez. Os discípulos ficaram com medo, porque eles esqueceram com quem eles estavam andando. E por isso pensaram que Jesus é um fantasma. Está lá no versículo 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Homens como esses, cheios de crendices, superstições,
acreditaram que Jesus é um fantasma. Nem sempre as lutas e provação são fruto do sobrenatural, no sentido de, sabe, às vezes a pessoa vem, pastor, ora por mim porque botaram um olho grande na minha vida. Ô pastor, alguma coisa está acontecendo, é superstição. Ah, pastor, alguém fez um trabalho para mim. Isso é apenas superstição, porque nenhum trabalho patual, qualquer outra coisa, pega naqueles que são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos. O dinheiro não está dando, é porque o devorador está na minha vida financeira. Quanta superstição cristã. Enquanto Jesus estava indo até eles estavam atribuindo isso ao mal, ou algum espírito que operava nos mares. Mas eles não conseguiram perceber que foi Jesus que colocou eles ali. Jesus que colocou eles ali. E não tinha nenhum espírito, não. Era Jesus que estava indo até eles. O que eu estou querendo dizer, meu irmão e minha irmã, é que Jesus, mesmo diante dos ventos fortes, Ele está atuando nas nossas vidas. Mas às vezes, por conta dos nossos medos e superstição, nós não conseguimos enxergar a atuação de Jesus nesses momentos. Jesus está andando sobre as águas no meio dos nossos problemas. Enxergue Jesus, veja Ele andando sobre as águas no meio das tribulações que você está passando. Não diga que Ele não é Deus. Jesus está andando sobre as águas, por mais que tudo esteja difícil. Ele está indo em nosso encontro, porque Ele é Deus. Mas para terminar, o tópico 4 então diz que na obediência nós precisamos ficar atentos à voz de Deus. Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. É interessante que Jesus teve que falar com eles: não temam, eu sou. Não temam. Nós podemos tentar a resposta para os momentos difíceis que nós estamos vivendo. Mas a melhor resposta que nós podemos ouvir é aquela que vem da boca do Senhor. Sou eu. Não temam. Tenha coragem. Não temam em obedecer. Tenha coragem. Não tema dizer não para aquele teu namorado que quer se deitar contigo. Tenha coragem. Não tema dizer não no trabalho e não mentir. Tenha coragem. Obedeça. Eu estou no meio disso. Pode acontecer algo terrível na sua vida, mas eu estarei lá, porque eu sou Deus. Não tema dizer não para os seus impulsos sexuais, independente se seus amigos irão te deixar ou não. Eu sou Deus, eu estarei contigo. Não tema em dizer sim para mim e se converter diante de mim. Independente se você vai perder algumas coisas na sua vida, eu estarei lá, sou eu, ouça a minha palavra. Não tema em obedecer ao nosso Deus, porque Ele está no meio do mar. Eles estavam com medo de morrer. Mas Jesus é aquele que diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo medo se resume em um único medo, o medo de morrer. Mas Jesus estava lá para poder entrar naquele barco. Sou eu que te mandei para esse mar. Sou eu que estou andando sobre ele. E aí, meus irmãos, quando você vê o sobrenatural de Deus, quando você começar a navegar na obediência, mesmo que as ondas sejam gigantes, você vai ficar perplexo, porque você vai ver que aquele Deus, que é o Deus de provisão na sua vida,
também é o seu Salvador. E Ele vai te salvar em toda e qualquer circunstância. O relato de Marcos, então, mostra Jesus é rei. E se Jesus é rei, Ele quer ser obedecido. Mas se Jesus é rei, Ele é soberano sobre todas as coisas. Sobre as nossas vidas, sobre as circunstâncias e sobre tudo o que nós vivenciamos. E a palavra de Deus para você hoje é: renda-se a esse Senhor. Para de lutar contra Ele. Para de lutar contra a palavra do Senhor. Para de fugir da palavra de Deus. Para de poder tentar se esconder. Obedeça ao Senhor dos Senhores. Renda-se a Ele. Curve-se a Ele. Porque Ele é o Rei. Deus colocou no meu coração. Eu trago para você nessa noite. Considere. Vê se vale a pena pesar sobre isso. E ore ao Senhor. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Talvez você tenha tido dificuldade de obedecer esse rei porque você tem medo de entrar em um vendaval. Deus está falando para você. Deus está falando com você. Para de lutar contra mim. Para de lutar contra mim e me obedeça, porque eu sei o que eu estou fazendo. Entra no barco. Vai ter vendaval? Vai. Mas eu estarei contigo ali, no meio desse vendaval, porque eu vou ao teu encontro. E você não vai ver fantasma nenhum. Você não vai ter superstição alguma. Você vai me ver. Você vai me ver agindo ali. Fale com Ele então: Senhor, eu quero te obedecer. Não espera eu orar, não. Fala com Ele. Ele que te vê, mesmo que você esteja na escuridão. Fiquemos de pé. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus nesse momento. Senhor amado, eu quero te obedecer, meu Deus. Que seja sincera essa oração. Senhor, eu quero te obedecer, mas eu tenho medo, meu Deus. Eu tenho medo das tantas tribulações que eu posso passar. Mas o Senhor diz para mim: coragem. E eu quero ter essa coragem, meu Deus. Eu quero ter esse bom ânimo, meu Pai. Eu quero vencer esse medo. Eu quero ser como Daniel e seus amigos que, dizendo não para a idolatria, foram parar na fornalha, mas o Senhor estava com eles lá. Como Daniel, dizendo não para a idolatria, foi parar na cova dos leões, mas o Senhor estava com ele lá. Como Paulo, ao pregar o teu evangelho, foi parar na prisão, mas o Senhor estava com ele lá. O Senhor está com o teu povo. Nós cremos nisso, Senhor. Então nos dá forças para obedecer, meu Pai. Para desfazer todo tipo de arranjo com as coisas do mal. Todo tipo de aliança espúria com esse mundo, meu Deus. Todo tipo de devoção às coisas malignas desse mundo. No nome de Jesus, eu declaro libertação. Você pode dizer não para o mundo. Você pode dizer não para a sua carne. Você pode dizer não para o mal. E sim para Jesus. Senhor amado, dê a capacidade ao meu irmão e à minha irmã, meu Deus, de poder, ó Pai amado, romper com a mentira, independente das circunstâncias, para ver a Tua glória, Senhor. Meu Deus amado, dê a capacidade para o meu irmão, meu Senhor, e para a minha irmã, meu Pai, de no emprego, meu Deus, serem fiéis testemunhas Suas. Ainda, meu Pai, que a coisa possa ficar feia lá, o Senhor vai se revelar para eles, ó Deus. Revela-se para nós, no meio da nossa fidelidade, meu Deus. Ah, Senhor, Tu és fiel. E nesse mar, ó Deus, queremos Te adorar, queremos bendizer o Teu nome,
queremos glorificar ao Senhor. Então, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti e dizemos: estamos aqui para Te obedecer, meu Pai, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Se Deus está te pedindo obediência, entregue a Ele obediência na sua vida. Se Deus está pedindo para que você deixe agora e faça a vontade dEle. Ele te chama a não temer. Ele quer se revelar para você.
Se você entendeu isso que eu estou falando aqui, se você quer entregar a sua vida ao Senhor nesse momento, dê um passo de fé e diga: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero transformar em Cristo Jesus. Eu quero a minha vida transformada em Cristo Jesus. Entrega seu caminho ao Senhor nesse momento. Levante sua mão e diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, se você entendeu, se você quer voltar para o Senhor, levante sua mão e diga: eu quero, Senhor, fazer a sua vontade. Você já está fazendo a vontade de Deus? Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, levante sua mão bem alta e diga: eu quero, Senhor, eu quero orar pela tua vida e te pedir que Ele te batize com o Espírito Santo, a fim de que você faça a vontade dEle para tudo sempre. Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Levante sua mão e diga: eu quero, Senhor. Você já está fazendo a vontade de Deus? Então, vamos embora nesse momento. Mas ainda assim eu digo, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, no final dessa reunião, eu estou aqui à sua disposição para orar pela tua vida. Senhor amado Deus, leva a vida, leva o teu povo guardado pela tua mão poderosa. Tenha misericórdia de cada um deles aqui, meu Deus. Eles dê uma semana abençoada de obediência ao Senhor, meu Pai, a fim de que teu nome seja glorificado em nós. Guarda-nos, ó Deus. É o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas consolações e comunhão do Espírito esteja com todos e com todos permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. E quem recebe isso, diga amém. Deus abençoe, meus irmãos. Você pode se sentar, agradecer ao Senhor. Próximo encontro, então, quarta-feira. O pastor Evandro vai estar aí ministrando as Sagradas Escrituras. Meu amado visitante, que Deus abençoe rica e abundantemente. E até nos vermos novamente, que Deus abençoe rica e abundantemente. Volte sempre. Se foi